Olá! Bem-vindo e bem-vinda ao podcast de Dois a Pais. Neste podcast vamos partilhar contigo as nossas histórias e experiências enquanto indivíduos, enquanto casal e enquanto futuros pais. A intenção do podcast é partilharmos única e exclusivamente a nossa verdade através da relação que temos vindo a construir. Desejamos que te possa inspirar a atraires, a construires e a manifestares a relação e a família que desejas. Olá! Boa tarde! Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast de Dois a Pais. E hoje temos aqui Thalita Maciel como convidada. Obrigada! Obrigada pelo convite. E obrigada por estares aqui. Está aqui em representação também de Mães do Algarve. E nós conhecemos um bocadinho sobre ti, mas eu acho que conhecemos 1% sobre o que tu és e aquilo que tu fazes. E hoje queríamos também dar-te a palavra e que nos pudesses contar um bocadinho daquilo que nós trouxemos aqui como tema, que é Mães do Algarve, a questão do empreendedorismo, das mulheres, da maternidade, e como é que isto tudo também surgiu, de onde é que veio e um bocadinho desta história para enquadrar também quem não conhece. Bom, o Mães do Algarve surgiu mesmo de repente. Não foi nada planeado e eu acho que é por isso que começou a dar certo também, porque como existe um propósito por trás, eu vejo que não é feito para mim. Eu só estou sendo um instrumento para chegar na vida de outras mães. Então, começou como um pequeno grupo no WhatsApp, para que a gente pudesse fazer algumas trocas dentro da cidade de onde eu vivo, que é Faro. Então, eu criei um grupo. No início, era Mães do Faro, inclusive. Acho que eu nunca falei isso. E nós estávamos a trocar. Tenho algumas roupas para doar, porque as crianças crescem muito rápido. E eu postava, às vezes, no Instagram. E nisso, outras mães foram colocando, adicionando outras mães. E, então, eu comecei a descobrir que não haviam só mães de Faro. Uma mãe um dia mencionou que estava a viver em Tavira e outra mãe em Loulé. Então eu pensei, não faz sentido ser mães de Faro. Quando eu vi, já tínhamos lá no grupo mais ou menos umas 80 mães. E eu pensei, por que não fazemos então um encontro dessas mães? Já que elas partilham, já começou a ser não só de trocas, mas também de partilhas de experiências. Como está a ser a vossa amamentação? Eu estou sem dormir, como que fazem? Coisas da maternidade. E eu pensei, bom, nada melhor do que a gente tentar estar juntas, então, em ter um momento mesmo de mais de autocuidado, não para falarmos sobre os nossos filhos, que eles não sejam importantes, mas que muitas vezes na maternidade nós esquecemos de nós. Priorizamos os nossos filhos, o cuidado com eles, mas esquecemos de nós, o nosso cuidado, que às vezes um detalhe faz a diferença. Às vezes, quando a gente acorda, só tomamos um banho de 10 minutos, e já temos aquele momento nosso, já é tão bom. Então, quando eu fiz esse primeiro encontro das mães, era mesmo a pensar nesse momento de autocuidado, da gente se olhar, tivemos mesmo muitos momentos de interação, massagens, foi mesmo pensado nas mães. Então, isso teve uma dimensão que eu jamais imaginava que fosse ter, porque começaram mesmo muitas pessoas a procurar-me, a fazer parte do grupo. Hoje, nós somos quase 300 mães. Eu olhei ontem, são 297, eu jamais imaginar. Fizemos um levantamento recentemente de onde elas são. Então, temos mães de Lagos, Portimão, Tavira, Vila Real de Santo Antônio. Então, temos mesmo todo o Algarve dentro do grupo. E eu separei hoje o grupo também por tópicos que eu vejo que faz mais sentido para essas mães. Não, apesar de eu ser brasileira, e muitas mães achavam que era para mães imigrantes, e não é. É um grupo para mães, sem rótulos, sem estereótipos. Não existe nenhuma algo que faça com que elas não se sintam parte, porque a gente quer que se sintam acolhidas, pertencentes a algum lugar. Então, pronto, foi mais ou menos assim que começou a acontecer. Hoje nós temos parceiros oficiais que pagam para fazer a publicidade dentro do grupo, porque é assim que a gente consegue manter também. Vamos ter uma conferência agora, inclusive vocês fazem parte dela, vamos estar lá com moradores. Então, todos os custos que a gente tem hoje
nós temos planos futuros de tornar o Mães do Algarve uma associação, não uma empresa, uma associação mesmo, porque o intuito é mesmo nada com fins lucrativos, visando o meu benefício, mas é mesmo para as mães. Como eu disse, eu sou um meio. Então, pronto, é basicamente isso. Então, hoje minha vida é quase que 100% para o Mães do Algarve. Eu trabalho, tenho outras funções a nível de trabalho profissional, mas o Mães do Algarve é a que toma mais o meu tempo em questão de organização. E falo com a mamãe. Eu estava a vir para cá agora e a mamãe mandou uma mensagem a partilhar que eu não a conhecia, e ela partilhou que ela acabou de perder o bebê dela e ela estava mesmo muito triste. Então, eu acho que é sobre isso. Sobre ela sentir que está num lugar seguro, que ela tem alguém para contar nesses momentos, sejam bons ou sejam maus. Então, o Mães do Algarve é basicamente esse o objetivo, de acolhimento, de pertencimento, independente de crenças, independente de onde elas vêm. É mesmo sermos mães abertas com os nossos defeitos, e pronto. Sim. Aqui a questão de mães, e que eu tenho alguns grupos de mães, de questão do parto, da preparação para o parto, dos cursos, mas é aquilo que tu disseste, que muitas mães pensam que podem ser para imigrantes. Eu sinto que é por não terem cá tanto apoio como muitas pessoas têm. Não estou a dizer todas, porque também há pessoas que estão, né, por exemplo, aqui no Algarve, que não têm família cá e são daqui de perto. Mas o facto de estarem longe de família, de terem aqui só mesmo companheiro e filhos, isso também é uma motivação extra de que eu sei que tenho aqui alguém se eu precisar. Né? E eu acho que as comunidades que são criadas através disto vão longe e ganham mais coesão, conexão. Então isto também veio da tua necessidade enquanto mãe, porque tu criaste Mães de Algarve depois de teres sido mãe. Tu tens 2 filhos? Sim, sim. Quando é que isso surgiu na tua vida? O Mães do Algarve foi dezembro do ano passado. Ele tem menos de 1 ano. Ok, já tinhas então, os dois? Já tinha os meus 2 filhos, exatamente. E é mesmo sobre isso, porque nós temos... Eu acho que esse sentimento de solidão existe em todas as mães. Mesmo que a gente esteja rodeada de amor, e temos maridos espetaculares, assim como o meu mas existem momentos que só nós, mães, sabemos psicologicamente o que a gente passa. Então, quando elas chegam, é mesmo muito nesse sentido de eu quero algum lugar para saber que eu não passo por isso sozinha, que eu não estou sozinha, que eu posso partilhar. Então, pronto, já teve mães, às vezes, essa semana mesmo, mandou uma mensagem de voz a chorar no grupo, a dizer que ela estava passando por desafios com a amamentação. Então, ela é puérpera, então, essa já é uma fase mais desafiadora. Então, e aí as mães começaram, não, mamãe, vai dar certo, fica descansada. Eu tenho um contato de tal enfermeira. E no dia seguinte, mães já mandam mensagem, então, estás boa? Como que está a sentir isso? Então, quando eu vejo isso, eu acho que é esse senso de comunidade, é o que faz todo sentido. Eu acho que para mim não tem nada melhor do que a gente estar num lugar que a gente se sinta acolhida, abraçada. Yeah. E estes projetos nascem muito também disto. Eu digo, a nossa dor muitas vezes leva-nos a criar algo que também faça sentido e que também toque na nossa missão, naquilo que estamos cá a fazer. E eu sinto que ser mãe, ser pai, ser uma nova família, muitas vezes traz tanta revolução que nos esquecemos de quem éramos, que ou não faz sentido, ou que queremos ir para um novo sítio, ou que queremos chegar a mais pessoas, ou que queremos abraçar novos projetos. E agora tu estavas a falar do teu marido, e nós também já partilhámos aqui várias vezes no podcast esta questão de que se não fosse a presença do Joe e ele assumir muitas responsabilidades, eu também tinha passado por um processo se calhar mais duro, mais solitário, mais frustrante, passei, mas de forma mais, sei lá, dura mesmo. Sim, dolorosa. E então eu acho que isto também faz parte destas comunidades, de muitas vezes nós podermos ter ali alguém que... Há muitas mulheres, se calhar também não é o teu caso, mas há muitas mulheres que não conseguem
expressar-se para com os companheiros, de serem verdadeiras e dizerem eu estou a sentir-me assim, e usam estas comunidades e estes grupos para o fazer. Sim. E ganhar aqui esta força, esta motivação, esta inspiração de outras mulheres para também em casa depois estar de outra forma. Exato. E por vezes também pode ajudar depois no relacionamento. Nós aqui incentivamos sempre a conversar, né? A comunicar e a ser vulnerável. Até que estar inserido ou sentir-se inserido numa comunidade em que não se sente sozinha, a mãe ou o pai, ou seja quem for, uma pessoa que não se sente sozinha na sua dor, na sua situação, tem suporte, tem apoio, também consegue ganhar autoconfiança para conseguir tornar-se um bocadinho mais a pessoa que quer ser na sua vida, não é? E acho que aqui faz todo o sentido aquilo que estavas a dizer, mães que se calhar não têm capacidade ou não se sentem capazes de partilhar com os seus companheiros, se calhar ao ter este suporte de comunidade, ganham confiança para se calhar conseguirem se expor um bocadinho mais com os seus companheiros e tornar a coisa mais coerente em casa, porque sabem que não estão sozinhas, sabem que têm um apoio, sabem que têm as costas quentes, entre aspas. Sim. Não é? Eu acho uma mãe não é mãe sozinha. E nós não ganhamos o título mãe se não fosse também pelos pais, por mais que há mulheres que são mães solo, mas os pais são tão importantes quanto as mães. E é por isso que tanto quando falamos, eu acho que é muito importante as mães também saberem dessa importância de saberem que elas também são esposas, a gente olhar para esse lugar de que a maternidade não exclui outros títulos que nós temos, outros papéis que nós temos. E essa comunicação ela é tão importante porque às vezes elas se sentem incompreendidas, e eu digo isso porque eu já estive nesse lugar também, de nós sentimos incompreendidas, mas às vezes a gente nem verbalizou, a gente espera, tem uma expectativa dos nossos maridos, e às vezes nem expressamos isso a eles, e a gente espera que eles façam algo daquilo que a gente só desejou na nossa mente. Aqui dentro, sim. Exato. Então aí nós agimos de uma forma, estamos bravas, algo assim, e às vezes meu marido nem entendia o que ela tem, e eu nem tinha dito nada. Então aí começa a abrir aquela divisão dentro de casa, em que os dois não conseguem se comunicar de forma efetiva, e é por isso que o índice, às vezes, de divórcios são tão altos pós-maternidade. Mas não é porque o filho veio para estragar, é porque esse casal não soube se comunicar de uma forma efetiva. E, às vezes, essa comunicação não é pelo filho. Já provavelmente não havia essa boa comunicação antes. Então, simplesmente acresceu ali mais alguma coisa para a fricção. Exato. E é por isso que, por exemplo, vocês estarem na conferência e falarem sobre isso foi algo que eu acho que é totalmente relevante. Porque é isso, nós mães não somos mães sozinhas e nós precisamos desse... Não é um apoio, o pai ser pai também. E às vezes nós mães também não deixamos que eles sejam pais, porque às vezes a gente acha que somos muito boas mães sozinhas, que não precisamos do pai. E não. Aqui também entra muito isto, já falamos em pelo menos um episódio e acho que já referenciamos algumas vezes. Isto é um fator cultural, não é? É um fator cultural já de várias gerações em que o pai ajuda a mãe. O pai é o provedor lá fora e em casa ajuda a mãe, ajuda. E isto é cultural. Isto não é uma coisa que esteja na consciência de nós humanos. É cultural e é generalizado globalmente. E é um paradigma que se calhar já estava na hora de ser alterado ou de começar a mudar de alguma forma. Acredito que já haja alguma abertura para isto, mas em geral, culturalmente ainda não está. Não está exposto e nas nossas mentes também ainda não está a 100%. Portanto, é fácil de haver esta fricção ou esta questão do pai não conseguir ler a mente da mãe. É normal e natural. E a própria mãe, a própria mulher, também assume naturalmente estas tarefas de casa ou as tarefas de mãe, tarefas de mulher, e muitas vezes acontece que
nem sequer permite ou nem sequer reforça ou chama para que o companheiro, pai, faça parte delas, até um certo ponto em que começa a ser assoberbante para a mãe. E aí cobra. E então começa a haver fricção novamente, porque o companheiro não estava habituado àquilo e agora de repente é cobrado por uma coisa que nem sabe o que é. E começa a haver cada vez mais, e é uma bola de neve que acaba por não fazer sentido. E aí, efetivamente, começou por uma questão cultural, uma questão que está entranhada cá dentro desde gerações, para algo que acaba por ser falta de comunicação entre os dois, que poderia ter sido evitado de outra forma, se realmente tivesse havido esta evolução de comunicação, não é? Sim. Agora estou-me a começar a sentir um bocadinho que isto é um bocadinho demasiado para eu conseguir fazer sozinha, vou precisar da tua ajuda. E vou-te guiar nessa ajuda, em vez de isto é demais e já não aguento mais e tens que fazer isto e tens que fazer assado, e de repente é uma surpresa tudo, não é? E pronto, acho que isto tem que ser falado mais vezes. Isto tem que chegar ao público, tanto às mães, às mulheres, como aos pais e aos homens companheiros, que nós estamos habituados a isto. Isto já vem de cultura, já vem... Não é culpa de ninguém, não é culpa do homem não saber que... ou não se lembrar que aquele cesto de roupa tem que ser lavado. Não é culpa da mulher também que a cerveja não está no frigorífico fresca. É uma questão que já vem de gerações e que tem que ser trabalhada se nós queremos mudar alguma coisa. Sim. Eu acho que esse olhar de empatia e de amor é exatamente isso. As necessidades de um do outro são diferentes. Então, quando nós começamos a compreender o universo feminino e o masculino, porque são diferentes. Eu acho e porque nós passamos, o nosso primeiro filho foi mesmo muito desafiador a esse nível de realmente, meu Deus, eu me sentia extremamente cansada, mas eu via que meu marido tentava fazer algo, mas eu não sentia que ele estava a fazer todo o necessário. E eu tenho certeza que foi essa falta de comunicação, de alinhamento. É isso, é o alinhamento no casal. Exato. E isso é muito importante, porque isso na nossa vida, porque às vezes a gente não deixa muito claro, verbalizado algumas coisas, a gente não pode esperar do outro aquilo que a gente nem verbalizou. Porque a gente fala isso muito em casa, porque o óbvio para mim não é o óbvio para o meu marido e para qualquer outra pessoa, porque às vezes a gente acha isso, é óbvio, como que ele tá vendo o bebê chorar e não pegou? É óbvio que ele tem... Não, às vezes é para mim, para ele não tem problema deixar um bocadinho mais e pronto, vamos conversar, vamos alinhar isso. O que tu pensas, amor? Acho que concorda com isso? Discorda? Isso mas eu acho que é um processo também. A gente não pode esperar que isso aconteça do dia para a noite. Mas nós precisamos falar sobre isso, conversar com outras famílias, casais, porque às vezes a gente acha que dentro da casa da pessoa é tudo perfeito, principalmente hoje nas redes sociais, tudo parece que é tudo lindo e mesmo os casais são espetaculares. E aí quando vemos a dinâmica dessa casa, a realidade dessa casa é outra. E às vezes as pessoas têm medo, vergonha de falar mesmo, olha, eu estou a passar por desafios, tem sido difícil. E é importante a pessoa realmente vir e conversar, ter um lugar, uma pessoa para abrir e falar, olha, está a ser difícil. E isso às vezes nem sempre é o marido. Eu acredito que o nosso marido tem que ser... o meu marido tem que ser o meu melhor amigo. Primeiro é saber o que eu passo. Depois as minhas amigas. Mas muitas mulheres ainda não veem dessa forma. E eu não sei se os homens... Eu estou falando da minha parte feminina. Mas nós somos os primeiros sempre a partilhar as nossas lutas, as nossas coisas. Ele não vai partilhar com um amigo e nem eu com as minhas amigas antes de saber que ele sabe disso. E isso é muito importante. Porque nós precisamos entender que a nossa família... o lugar que a gente vive é o lugar mais importante. E ele que precisa estar mesmo alinhado e em harmonia. E não lá fora. Então, isso é mesmo muito importante que a gente fale. Porque, culturalmente falando, e seja no Brasil, seja Portugal, seja em qualquer outro lugar, nós vemos mesmo que isso está enraizado.
Sim. Mas ainda que isso tenha sido mudado. Porque eu creio que o homem vai trabalhar. O homem é mais essa do trabalho, vai e faz. A mulher tem outro olhar para casa. Acredito que também pode ser na sua casa, assim, da organização. Para você, a almofada, o travesseiro ser vermelho, verde, não importa. Mas para nós, isso não está a combinar. Isso é o olhar feminino. O meu marido não vai achar isso. Mas é exatamente a gente saber que um pensa diferente. E mesmo assim, ter esse olhar de que somos diferentes, mas podemos estar alinhados em tudo. Se a gente tiver uma empatia, uma comunicação realmente assertiva. Sim. Nós estamos naquela fase agora que é, se ele estende a roupa, ele tem de dobrar e arrumar, porque eu sou aquela pessoa picuinhas, né? Estender direitinho, dobrar direitinho. Aí o meu marido é assim. Então se começa, acaba, porque se eu vou lá e vejo aquilo, tipo, tudo... Não dá. Ele disse, então, mas... tem de ter essa coisa toda, é só uma roupa. Tá bem, ok. São detalhes, né? Mas às vezes tem casais que às vezes assim, esse nível de comunicação está tão com tanto ruído que isso já é motivo para ter uma briga ou algo assim. E na minha casa era assim também antes. Mas hoje, por exemplo, meu marido também, ele que lava as roupas dele separado, porque ele diz que ele gosta de tal jeito e tal. E eu já vou lá, eu já coloco a roupa a colorida com a branca e ele, amor, o que é isso? Mas hoje a gente consegue se conversar e entender o lado um do outro e está tudo bem. Então ele decidiu, olha, então tem determinadas roupas que eu prefiro que eu lave e está tudo bem. Mas é mesmo isso, a gente tem esse olhar. Então deixa que eu faço. E não, ele não faz. Tá vendo? E a gente começa a estar mais naquele lugar de queixas do que mesmo de amor. E a gente começa a se queixar para as pessoas. Sim. E eu acho que é aí que também é um problema, porque a gente começa a reclamar, a queixar dos nossos maridos, das nossas mulheres para outras pessoas. Vamos resolver isso em casa. As pessoas não precisam saber disso. Vamos falar só o que é bom deles. Porque todo mundo tem seu lado bom. E não estarmos a queixar-nos, porque eu acho que isso nós temos que viver na nossa intimidade e conversar sobre isso. Parar de ser tanto queixinhas, picuinha com coisas, às vezes tão... pequena. A mim custa-me ouvir isso e às vezes até pergunto, mas e o que é que tem de bom? Alguma coisa a ter. E isto que o Joe estava a falar desta questão do homem e da mulher, nós chegamos a este tema porque temos um casal amigo que tem 3 filhos e em conversa com eles ele disse, agora ele tem de fazer as coisas porque com 3 filhos não dá. E aquilo custou a dar o clique no homem, porque ele estava habituado a que a mulher fizesse tudo, a que ela assumisse tudo. E agora de repente as fricções começavam a acontecer por isto, não é? Porque, olha, são 3, tenho 3 para me dedicar, alguma coisa tens de fazer. Sim. E isto também é importante, que é, claro, com um filho nós vamos e, olha, faço eu, olha, deixa estar que eu faço, não é? Com 2 é tipo, olha, se calhar já temos de dividir, não é? Agora imagina com 3 e 4 que tem de haver mesmo uma separação de tarefas. Sim. E essa conversa que nós tivemos com eles depois também nos fez refletir sobre isso. E na altura ainda só tínhamos a nossa mais velha, mas foi muito curioso. Olha, agora com 2, imagina, quando a segunda nasceu, a primeira ainda estava muito pegada a mim. Eu deixei de amamentá-la no fim da gravidez. Foi ali um corte difícil. E foi naquela questão de, não, isto tem de ser feito agora, antes que a irmã nasça, porque senão ela ainda pode associar que a minha irmã nasceu e está tudo a acontecer neste sentido. E nós começámos nesta questão que, olha, isto vai acontecer. O que é que nós vamos fazer para conseguirmos já adiantar alguma coisa? Sim. E então veio desta conversa também, e muitas vezes andamos lá, tipo, olha, a roupa, e eu assumo uma coisa, como estavas a dizer, e depois, tipo, a sério, mas a roupa ainda está estendida desde ontem. Ele trabalha em casa e temos estas vertentes diferentes, que eu, quando estou em casa a trabalhar, não consigo desligar do resto. E os homens têm essa capacidade. Estão ali e pronto, se é para trabalhar em casa, é para trabalhar em casa. Sim. E eu, tenho posso considerar defeito, não sei. Não, Para mim às vezes é, porque gostava de desligar. Não se está a roupa para apanhar, então eu vou fazer as 2 coisas e vou tratar já de tudo. Mas somos multitarefas, né? Os homens não. Entra aqui, depois vamos para aqui, mas isso também é bom, não é? Às vezes olho para... gostava de ter essa capacidade de
chegar ao que é para chegar. E também já partilhamos aqui que às vezes elas estão lá de volta de papá olha aqui, e ele está tão focado no trabalho que tem de ser eu a dizer que esperem, o papá agora não pode, está a trabalhar. E ele, O quê? O quê? Tipo, estava aqui ao teu lado. É o hiperfoco. Isso acontece, isso é muito masculino. E o meu marido é igual. Nós falamos que é o hiperfoco, porque o homem tem a facilidade de hiperfocar em algo e até ele concluir essa tarefa, seja o que for, ele não consegue, ele tem essa capacidade de se desligar do resto. Então, isso acontece muito em casa. E aí, quando conversamos sobre essa questão do hiperfoco, às vezes eu falo, amor, o hiperfoco. Porque aí ele, ok, o que precisas? Porque às vezes, não sei, ele precisa achar uma peça do carro e ele está à procura, e já faz uma hora que ele está lá no telemóvel a procurar essa peça do carro, e eu, amor, não sei, vamos fazer algo, o bebê tá a precisar de ti. Não, já, peraí. Não, amor, hiperfoco. Aí ela, ok, é isso. Isso é muito masculino. E nós não. Nós já temos um multifoco, porque a gente consegue focar em tudo. Estamos aqui a trabalhar, mas estamos a pensar, mas eu preciso mandar mensagem para tal pessoa, vou recolher as roupas, preciso fazer tal coisa de comida. E isso é incrível. É por isso que nós nos completamos o tempo todo. Porque às vezes precisamos desse hiperfoco. É necessário. E às vezes precisamos desse multifoco. E isso é incrível, quando a gente consegue entender que a habilidade de cada um é importante dentro do relacionamento. Sim. Isso é mesmo muito bom. Mas até a gente descobrir e isso... esta questão do multifacetado, né, pode ter esta ratoeira que depois leva ao desgaste, né, emocional, físico, de uma mulher que suporta e carrega tudo. E se não houver esta consciência, pode levar a um processo de, principalmente no pós-parto, né, de depressão, que acontece muitas vezes, o baby blues, de não existir esta consciência. E quando me perguntam, tipo, o que é que achas importante, sei lá, na fase da maternidade, da gravidez, olha, consciência. Então é importante primeiro consciencializarmos que existem coisas que vão acontecer, e depois, claro, fazemos com aquilo que o significado que lhes vamos atribuir. Sim. Né? Porque pode acontecer uma coisa e para mim, por eu estar cansada, fazer um drama, ou pode acontecer essa coisa e eu, ok, calma, mas eu estou cansada, isto aconteceu, está tudo bem. Exato. E vai ser melhor da próxima vez. E esta consciência traz-nos também mais responsabilidade, né? Porque... Ok, agora que eu sei isto, espera aí, às vezes existe muito não quero ver, e esta conexão é importante. Sim. De casal, daquilo que nós sentimos, e se for para romper, vai romper. Os casais não precisam de continuar juntos. E é ter essa sempre. Consciência, né? Eu acho que é por isso. Porque às vezes o que pode acontecer dos rompimentos é a esse nível inconsciente. Então, se decidisse romper, não está mais, estás consciente disso, ou estás sendo levada pelas tuas hormonas, pelo teu momento, eu acho que o consciência é muito importante, essa palavra. Porque muita gente hoje, a gente vive no automático, muitas vezes, e não tem consciência do que a gente às vezes vive. Hoje mesmo eu estava a pensar, eu pensei, eu estou com... O meu quase hiperfoco está acionado para a conferência. Então, às vezes, eu tenho pensado tanto nisso que tira os pequenos momentos bons da vida. E aí eu vivo no automático, sem ter consciência da beleza, do desfrute desse momento. E aí eu estava a pensar mesmo no hoje. Eu pensei, nossa, hoje é um dia tão importante. Vai ser um dia tão bom. Eu preciso desfrutar e ter consciência desse dia e parar de ter a minha mente daqui a um mês. E porque é isso. E as mães, às vezes, vivem isso. Ai, meu dia tá tão difícil, tá sendo difícil, eu não durmo direito. Ela tá ali. Ela não tem consciência que é uma fase. Então, ela se deixa, às vezes, levar por esses momentos. E aí que acontecem algumas decisões precipitadas. Que às vezes... não se volta atrás, por diversos motivos. Mas eu acho que é mesmo muito importante esse nível de consciência que muitas mulheres ainda não têm. Muitas pessoas, no geral, não são só mulheres, não têm mesmo consciência. E a gente vive a nossa vida assim, nesse modo automático, sem pensar muito. E essa questão é por isso que eu acho que o homem é tão importante também, o marido, porque ele também pode falar, amor, calma,
talvez não seja exatamente isso. Calma, não é porque o meu marido foi mesmo muito importante, principalmente agora no nascimento do meu segundo bebê, justamente porque às vezes eu estava a viver emocionalmente, e eu sou uma pessoa muito fazedora. Eu gosto muito de trabalhar para mim é mesmo, uau, adoro. Então ficar parada é algo muito difícil. Eu não conseguia viver esse processo de deixar de ser multifoco para focar nesse momento e ver beleza nisso. Então, às vezes, vivendo essa loucura boa, ele falava, calma, isso vai passar. Então, ele também, às vezes, era a minha consciência, quando eu estava inconsciente desse momento. Então, é por isso que é tão importante mesmo o casal e esse ambiente da casa, porque é exatamente isso. Depois, no fim, somos nós lá, que estamos a nos apoiar, a ver o lado bom e mal da pessoa que a gente vive, não são os outros. Por mais que a gente queira nos apoiar em amigos, é importante, amigos, amigas, comunidades, mesmo Mães do Algarve, que eu estava a dizer, mas é o nosso lar, que a gente tem que ter sempre esse olhar primordial de amor e ser a consciência do outro, e para os nossos filhos também, né? Porque às vezes nossos filhos, principalmente, que agem tanto movidos pelas emoções, e a gente vem e traz essa consciência, começa a plantar a sementinha para eles de ser conscientes. Eu creio que, né, no yoga, quando faz isso também, porque esses momentos de pausa também são importantes. Sim. Isso também é algo que nós queremos levar para a conferência, esta questão de nós agora passamos por isto, somos mães, já nasce uma nova família, nasce outro filho e outros, os que cada casal sentir, mas no final dos anos, quando eles já não quiserem saber de nós, quem é que vai ficar? Somos nós, porque é um ciclo. Nós agora estamos numa fase intensa e tocar não é fácil, principalmente, eu acho que cada vez mais com muito ruído e com tanta coisa que se ouve, às vezes assusta-me o mundo em que nas nossas filhas vão crescer, mas este é o nosso trabalho, e trabalhar com elas até lá, para quando chegar àquela idade, voa. E quem é que vai ficar? Eu já disse, olha, agora nós estamos chateados ou irritados ou tipo, já não os podemos ouvir porque está uma balbúrdia naquela casa. Eu no dia disse, olha, daqui a uns 14, 15, 16 anos nós vamos estar aqui tipo, saudades. Não se passa nada. Onde é que está aqui o barulho nesta casa? As nossas filhas foram para não sei onde, com quem? E são fases, aquilo que tu estavas a dizer. Claro que vai ser fase até ao fim das vidas, mas cada uma diferente da outra. Então, aquilo que eu também precisei disso no primeiro pós-parto foi, ok, isto é uma fase e vai ser sempre fases. Então eu vou aproveitar cada fase. Há uma que dure menos, ok. Há uma que dure mais um bocadinho, fantástico. Há uma com mais birras, ok. Vamos aprender a lidar com isso. Há uma feliz. E os dias, eu trabalho com crianças o dia todo, né? Eu começo de manhã com elas, em casa, trabalho com crianças, trabalho com mais crianças e volto para casa com elas. Crianças. Né? Crianças, tipo, no outro dia fui lá uma amiga fazer uma massagem em casa, o Joe saiu para ir jantar com elas e a minha amiga foi-se embora e eu disse, agora vou jantar durante 30 minutos sozinha em silêncio, que fixe! E é este silêncio que também é bom. E quando dizem, como é que consegues estar no silêncio? Não, só não quero ouvir ninguém, só que está eu e aqui a minha comida, obrigada. E no dia é isto, um dia de uma criança acorda feliz, depois irrita-se porque não sei o quê, depois está triste porque o amigo não, depois aconteceu isto e grita porque isto, e depois está feliz outra vez, e isto é vida. E o dia de uma criança, isto é a nossa vida, não é? Isto são as nossas fases também da maternidade, do casal, da profissão, muitas vezes também da nossa saúde, e perceber que isto é o gráfico, não é? Exato. Quando nós ouvimos o nosso batimento cardíaco, dá-nos estas linhas, estas curvas e picos da vida. E eu sinto que isto é importante relembrarmos. Sim. Que a vida é isto. Dizem que... nós não estamos sempre lá em cima. Porque às vezes é bom. É ótimo. É ótimo, está sempre feliz e está sempre lá em cima. Mas os momentos tristes ou os baixos da vida também são importantes para também nos preparar para esses momentos aqui.
Eu passei por uma fase muito desafiadora a nível profissional há uns 2 anos atrás, antes do meu bebê, antes de engravidar. Foi mesmo, eu falo que foi uma fase do deserto mesmo, fundo do poço. Foi terrível para mim, porque eu sentia-me mesmo muito triste, eu chorava todas as noites. Só que se eu não tivesse passado por esses momentos, eu com certeza nem cá estaria hoje. Porque são esses momentos também que me fortaleceram, me trouxeram novas visões e novos desejos, propósitos para a vida. E eu vejo que isso também é dentro da nossa vida pessoal, da nossa maternidade. E falaste sobre a questão de daqui 15 anos, 20 anos, os nossos filhos, a nossa casa não ser dessa forma. E é exatamente por isso que é tão importante pensarmos hoje, no semear também no nosso casamento. Porque não adianta a gente pensar, amor, vamos focar só nos nossos filhos. Daqui 20 anos a casa vai estar diferente. E aí a gente pensa em nós, mas daqui 20 anos... O que já aconteceu? O que vai ser do casal, então? Então, a gente precisa, no meio disso, mesmo que da forma que dá, porque... Eu sou terapeuta, então eu tenho pacientes que às vezes não conseguem, quando falamos sobre casamento, elas não conseguem ter, por exemplo, um dia da semana, ou às vezes uma vez por mês que seja, para estar com o marido, sair para jantar ou algo assim. Mas às vezes o que eu digo às vezes é, muda a tua rotina, coloca teus filhos para dormir um bocado mais cedo, tenha um dia, assista um filme juntos, um momento juntos, porque isso é fortalecer os laços. Sim. E é muito importante, porque não é daqui 20 anos que a gente vai pensar nisso. Daqui 20 anos, se calhar, então, se não fortalecer agora, 20 anos esse laço não vai existir. E aí é por isso que também podem acontecer os rompimentos, porque não fez nada para semear, para regar esse relacionamento. Então, a gente pensa mesmo muito nisso. E estávamos a falar agora, pouco antes de iniciarmos, sobre a viagem. Nós vamos viajar só em casal daqui 2 semanas. E o coração está assim, ó, meu Deus, como vai ser? E nós até pagar as últimas parcelas, aí eu pensei, e aí, meu amor, vamos ou não? Porque o mundo está tão doido, se acontece alguma coisa, os aviões estão a cair, a gente começa a pensar tudo, né? Os aviões estão a cair, as guerras estão a acontecer, e porque parece que a gente tem esse medo de deixar os nossos filhos, é natural, e é claro que eu penso ainda, meu Deus, vamos mesmo viajar sem os nossos filhos, mas foi um combinado que fizemos quando casamos. Cada 5 anos, vamos ter um momento nosso em casal, de 5 em 5 anos, uma viagem nossa. E vamos completar 5 anos de casado. E é a primeira vez mesmo que vamos fazer algo mais para nós, tanto tempo fora. E essa é uma forma também de regar, de estar mesmo a fazer algo pelos nossos filhos também. Porque eu acredito que... Desculpa. Eu acredito que os nossos filhos nos querem juntos e bem. Claro. Porque não adianta estar em casa só casados, mas estar mesmo a viver uma guerra dentro de casa. Então, esses momentos também são importantes para voltarmos renovados, com os laços fortalecidos, para continuar uma família mesmo, como se deve. Então, é mesmo muito importante a gente pensar nesses detalhes que fazem diferença para o futuro. Sim. Nós também temos os nossos dates mensais e semanalmente tiramos sempre um momento para conseguir alinhar-nos. Mas a nossa ideia é, a partir de, sei lá, eu já te disse, amamento, e então é difícil para mim pensar nesta ausência tão, ainda com só 7 dias, mas após esse desmame acontecer, nós vamos fazer uma viagem os dois, e esta ideia é fazer pelo menos uma vez por ano, não precisa de ser tão longe, mas pelo menos uma vez por ano ter ali uns quantos dias ou uma semana nossa. E outra coisa que queremos implementar é irmos sozinhos, porque acho que também é importante, né? Porque é importante ele ficar fora e sentir-se diferente, e é importante se calhar eu também ficar com elas e ganhar um laço de outra forma e vice-versa. E então nós queremos começar a implementar isto. Vamos agora implementando aos pouquinhos, né? Também acho que faz todo o sentido, porque, novamente, culturalmente, a partir do momento que temos um filho, passamos a ser o pai ou o pai do. É não mesmo? É? Ou mãe do. E deixamos de ser pessoas, praticamente. E acho que é extremamente importante. Nós éramos uma pessoa antes de sermos pais, continuamos a ser
a ter esse nome depois de sermos pais, mas na verdade mudamos, não é? Passamos a ser um bocadinho outra pessoa. E é extremamente importante voltarmos a encontrar quem nós somos, perceber se continuamos a ser aquela pessoa que nos lembramos e compreender quem é que é este Joe, esta Márcia, depois de ser pai. E voltar a ser indivíduo também, porque somos um casal, não somos siameses, somos uma família, não somos uma unidade. Somos um núcleo, mas não somos um ser. Somos vários, não é? E acho que é extremamente importante encontrarmos esta individualidade dentro de nós, mesmo para fortalecer a ligação que existe entre os membros da família. Sim. Não é? Sim. A gente, eu e meu marido, obviamente, somos muito diferentes, então, para mim é muito importante ter momentos, ir a cafés com amigas, eu adoro ir a cafés, e para ele já não é algo tão importante, mas é nesses momentos da individualidade, a gente entender, isso, amor, é importante para mim, e para ele é jogar futebol. Então, a gente entender essa individualidade para a gente também se reencontrar nessa nova fase, e que é uma fase permanente na maternidade, né? Nós estamos em constante mudança. Mas a vida muda depois da maternidade, é um fato. Depois que nos tornamos pais, muita coisa muda e a rotina já não vai ser mais a mesma. Certo. E nós ouvimos até de um amigo nosso, quando eu estava grávida do primeiro, disse, nada muda, fica tranquilo. E a gente, como que não? Depois que nasceu, a gente, como que não? Para sair de casa, a gente era 5 minutos, vamos. Para sair de casa, a gente demora 1 hora e levamos quase que a casa toda junto. Ir à praia. Exato, ir à praia, meu Deus. Toalha, sacos, carrinhos. Quando vai à praia, parece que estamos de mudança. Então, assim, muda. Então, nós adaptamos a esse novo momento, mas a gente não pode deixar de se esquecer nisso. Do quem somos, porque é isso, muitas vezes a gente esquece quem somos, a nossa identidade. E isso é mesmo muito importante. Fazer coisas que te agradam no meio dessa nova vida. Então, o teu lazer, os teus hobbies, isso é mesmo muito importante. Porque senão a gente se perde nessa rotina. E aí entra a frustração, entra tantas outras coisas que vai fazendo com que a gente não veja beleza nessa nova vida que a gente tem. E que não volta atrás. Sim. E isso, aliando à conversa que nós estávamos a ter, a questão das mães... a questão de é difícil que mães venham e saiam e se juntem a outras mães. Eu sinto que muitas vezes também é por isso, porque estão tão ali presas na rotina, e eu já ouvi muitas vezes, não posso ir porque esse horário é do banho, da cesta, de dormir, de comer, de não sei o quê. Eu penso, ok, sim, e nós sempre fizemos tudo com elas, à exceção das noites, claro, nós levávamos para sair à noite ou jantar fora à noite até certa parte, porque sentíamos que era importante e desregulavam-nas, mas tudo o resto nós vamos adaptando, né? Se é para sair à tarde àquela hora, para ir ali à festa, eu vou pôr a dormir ou no carro ou no carrinho, para estar disponível para isso. Sim. Mas eu sinto que às vezes esta rigidez para com também muitas vezes, não estou a dizer que é todos os dias, mas temporariamente, né? Os horários, olha, vou ter com estas mães, mas elas vão a esta hora, eu queria muito, eu quero, mas essa hora não posso, porque qualquer coisa. E estas desculpas que as mães vão chegando e inventando para si próprias, muitas vezes levam aí, com o passar dos anos, a um momento de já não aguento mais, sim, ajudem-me. Exato. E às vezes não é que é tarde demais, mas já não se remedia mais. A gente tem que tratar isso. Mas é exatamente isso. Quantas vezes a gente coloca desculpas, porque é possível. Hoje mesmo era suposto nós estarmos, agora é a hora de jantar. Mas não, hoje é um dia diferente. E eu acho que não tem problema. Nós podemos ir flexibilizando algumas vezes a rotina para que a gente possa também desfrutar disso, e as crianças também, porque tem momentos que também são importantes para elas. Então, a gente consegue adaptar de alguma forma para que seja bom para todos os lados, que a gente não prejudique, claro, o desenvolvimento da criança, mas que eles também possam estar conosco. Várias vezes a gente já teve que estar
em lugares, eventos ou algo assim, que voltamos para casa às 11 horas. É muito tarde. Para pais, isso é muito tarde. 11 horas, então, 11 horas voltamos para casa. Meu Deus, meia-noite colocamos as crianças para dormir. Meu Deus, isso é mesmo fora da nossa rotina. Mas pronto, uma vez ou outra, não tem problema. Foi um tempo divertido, desfrutamos. Foi maravilhoso para todos. Então, não há problema nenhum. Acho que é importante a gente ter esse olhar, porque às vezes a gente coloca tantas desculpas, deixa de aproveitar, deixa de estar junto. E é isso, depois a gente vai para um dos pilares da saúde mental é o social, a vida social. E a vida social é extremamente importante. Se a gente olhar para qualquer pessoa, ela precisa ter essa vida social. E se a gente abdica, exclui a vida social da nossa vida, a nossa saúde mental vai estar comprometida. Então, a gente precisa olhar para esse lugar e pensar, eu preciso ter esse momento social com os meus amigos, com a minha família, o tempo à mesa, pronto, uma festa, seja o que for, mas é importante mesmo a gente viver isso, porque senão a gente está deixando de cuidar de nós mesmos. Sim, olha, e agora, pós-férias de verão, ouvi algumas famílias queixarem-se de os filhos nas férias e foi horrível, e eu sinto que muitas vezes é por isso, porque ao longo de um ano tu estás naquele controlo, naquela rigidez, e depois de sair disso, né, porque nas férias os horários são diferentes, as comidas e tudo, as crianças não estão habituadas nem a um bocadinho disso, né? Estão sempre habituadas a que aquilo aconteça daquela forma. Claro que isso vai desregular ainda mais. Sim. Então, por nós, né, nós temos o projeto das viagens e nós gostamos e adoramos levar famílias a viajar. E eu gosto também de trazer muito isto, que é, não precisa ser uma vez por semana, às vezes pode ser duas em 2 semanas, mas sair um bocadinho até mais tarde, ou ir jantar com alguém, ou eles conviverem com outros amigos, com pais que tenham filhos, e se deitar um bocadinho mais tarde, ou não jantar o que tem para jantar, tudo bem. Mas isto também é importante e nós somos super descontraídos com isso. No outro dia estávamos sempre a falar com um casal e eles diziam, depois do jantar é sempre banhos, e depois eu disse assim, então é assim, elas houve um dia que vieram da escola cheias de terra, elas andam numa escola ao ar livre, depois fomos escalar com o Joe, ficaram cheias de magnésio, pó. Depois fomos jantar, porque elas queriam jantar, e encontramos a Ana, inclusive, e depois foram para a cama, adormeceram no carro, foram para a cama como? Né? Sujíssimas, sem pijama, com roupa suja. Está ótimo, no dia a seguir, troca de roupa, vai para a escola sujar, e quando chegar estamos bem. E isto, eu sinto que descomplica, e elas também sentem isso. E não são todos os dias, é esporádico, e ela muitas vezes, principalmente a Yara, adora escalar e lembra-se, depois ela já tem aquela associação, vou escalar, tenho de ir àquele restaurante e depois pronto, faz logo aquilo, e é bom para eles também sentirem que a vida não é só esta... E isso é importante mesmo para a vida adulta, porque quando nós criamos filhos mesmo muito regrados, quando ele cresce para a vida adulta, quando algo sai fora do que ele planeou, ele já se torna um ser humano muito frustrado, não consegue lidar com mudanças com facilidade. Então, quando a gente faz isso, a gente está a pensar também que adulto nós vamos criar, que adulto nós vamos ter. Então, isso é mesmo muito importante, porque às vezes a gente acha que não. Mas tudo que a gente faz agora está refletindo para o adulto, que os nossos filhos serão adultos. Então, se a gente pensa isso, tem esse olhar, é importante, porque ele tem que saber lidar com momentos que saem fora do planeado e tá tudo bem com isso. Eu não preciso me frustrar. E isso é tão importante. Nós também, às vezes, vamos à praia. Último domingo fomos à praia, aproveitar o fim do verão. E então, nosso filho mais velho também chegou cheio de areia a dormir, adormeceu no carro. O que fizemos? Ok, vamos pô-lo na cama. Colocamos na cama, mesmo cheio de areia. O dia seguinte era dia de aula, ele acordou. Filho, vamos tomar banho, porque ontem ainda adormeceste, ficou cheio de areia, cama com areia. Pronto, é isso. É fácil. Exatamente. Porque às vezes a gente vê uma coisa grande, porque parece que... Ai, não posso ir porque amanhã é dia de escola e tem dia limpinho. Exato. Mas essa analogia é mesmo muito importante, ainda bem que a trouxeste. Esta questão de aquilo que nós fazemos e trabalhamos com eles enquanto crianças vai-se refletir na vida adulta. E eu sinto que muitas vezes pais e mães olham para isto que, não, eu tenho de educar esta criança assim, assim, assim.
Mas depois esquecemos que, ok, e se educares a criança assim, tudo bem, aquilo que acreditas é teu. Sim. Mas se pensares em adulto, como é que vai ser? Em adulto depois logo vai resolver e... Quer dizer, não, então se está anos e anos a aprender a comportar-se de uma forma, está anos e anos a aprender a controlar-se e a não mexer, não mexe, não faz barulho, não suja. Chega adulto e pedem, olha, vem divertir, vem, sei lá, para uma festa das cores. Não mexe, não suja, não toca. E isto é mesmo importante nós percebermos que aquilo que nós fazemos e dizemos, e as palavras têm um poder incrível, vai se refletir enquanto adultos. Então, que adultos é que nós queremos criar? Exato. Isso é mesmo muito importante, porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que adoro aventuras e adoro coisas sem planear. Então, se vamos já à Espanha, se no caminho ver a praia, não sei, Praia Verde, não conheço, amor, vamos aqui rapidamente ver essa Praia Verde, deve ser interessante. Muito boa. Eu gosto disso. E eles assim, não, está aqui no Google Maps, até a Espanha, vamos até a Espanha. Então, depois que eu comecei a estudar e tornei-me psicanalista, fomos descobrir o porquê, qual o motivo por trás dele ser assim. E existe um motivo. E está ligado à infância dele. E às coisas que ele passou na infância dele, o tornaram alguém dessa forma. Então, por isso que é tão importante, porque às vezes a gente não pensa que nós não estamos a criar um robô. O caso dele é diferente, né? Foi algo mais traumático, mas é isso, coisas que passamos pela nossa vida nos tornam dessa forma. Então, se a gente quer que os nossos filhos sejam descontraídos, que saibam lidar com as adversidades, a gente tem que pensar que eu não preciso criá-lo dessa forma, porque senão são pessoas que a gente não consegue lidar depois. Hoje, quantos adultos a gente vê hoje que não aceitam um não, que não pode, que ela tem que ser sempre ou o oposto também, que quer sempre agradar muito, porque essas crianças criadas com muita rigidez tornam-se adultos que não conseguem fazer nada por eles. Querem fazer tudo para agradar os outros, o que os outros vão pensar de mim. Então, isso é tão importante quando a gente pensa que não, tu pode ser isso, não tem problema. És diferente, filho, queres ir com tênis, não sei, com um sapato da cor que não está combinado, talvez com a calça. Não, tudo bem. A gente não tem que... o que vão dizer? Não importa. Tem coisa, claro, obviamente depende do contexto. Porque, não sei, um casamento ou algo assim, é claro que a gente quer que eles estejam... Mas eu acho que a gente tem que dar essa liberdade maior para eles saberem quem eles são desde pequenos. Sim. Porque eles não podem ser moldados através de uma projeção, do que a gente projeta para os nossos filhos. Isso é uma projeção. Bom, e agora, acho que a gente ficava aqui a falar até à meia-noite facilmente. Não, até dia 25, até à conferência. Mais um mês em conversa. Mas, precisamente sobre a conferência, se calhar gostava que partilhasses um bocadinho, para já, datas e qual é que é o conceito. Já sabemos que é Conferência para as Mães do Algarve, mas o conceito, qual é que foi o conceito idealizado mesmo para aqui, para partilharmos isto? Ok. E para fechar aqui o nosso episódio em chave de ouro. Se não falávamos aqui mesmo até... Eu acho que sim. Ia passar do horário das crianças dormirem. Mas a conferência, como eu disse, tem basicamente o mesmo propósito da primeira edição que nós tivemos do encontro, que é com foco nas mães, não só nas crianças. Nós vamos ter um espaço, inclusive infantil, a pensar nessas mães que não têm com quem deixar os filhos, mas vai ser um momento reservado mesmo para o autocuidado, para o autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. Então, nós temos oradores, palestrantes de diversas áreas diferentes. Nós vamos ter uma parte a falar do empreendedorismo, parentalidade, autocuidado, a questão da forma física, que as mães se preocupam bastante nesse momento. Nós vamos ter sessão fotográfica para pensar mesmo nessas mães. Vamos ter tudo que a gente tem feito. Vai acontecer um podcast também lá, simultâneo no YouTube, com um podcast que é de mãe para mãe, porque focado mesmo em mães. Inclusive a Ana é uma das nossas convidadas para estar nesse podcast, e as mães também que for participantes vão poder participar do podcast. Então, durante o evento, nós vamos convidar algumas mães, se elas não querem participar, porque o objetivo não é só que elas sejam ouvintes, espectadoras, mas que elas também se sintam
parte disso. Porque não é sobre ninguém que está lá que é melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. Pelo contrário, temos algo para partilhar, mas eu tenho certeza que elas também têm uma história para partilhar. Então, que vai ser um momento mesmo para elas. O objetivo não é falar sobre filhos, não é algo mais específico para os filhos. Isso acontece, nós temos sessões que acontecem quase que semanais dentro da comunidade com parceiros nossos, mas mesmo esse tempo vai ser voltado para nós, para que a gente possa olhar, as mães possam se olhar, ter esse tempo para elas, como nós estávamos a falar desse momento que a gente tanto gosta, de termos esse no silêncio, ou olharmos para nós, social. Esse é um tempo reservado para isso nesse dia. Vai ser no dia 25 de outubro, das 2 às 19 horas, no Hotel Eva, em Faro. Todas as mães foram convidadas dentro da comunidade, todas as mães estão convidadas para estar conosco nesse dia. Além disso, nós temos os ingressos a serem vendidos, que também vamos disponibilizar no @Mães do Algarve. Se vocês não seguem, sigam lá a nossa página, a nossa rede social, que também tem o link da nossa comunidade. Se elas quiserem fazer parte, nós temos também um grupo de mães empreendedoras dentro da comunidade, porque para dar esse apoio, esse respaldo para mães que começam a empreender porque querem ter essa flexibilidade de horário, estar mais com os filhos. Então, nós temos algo focado para essas mães. As mães imigrantes também. Nós temos um grupo fechado com advogadas que tiram dúvidas, que conversam com essas mães, que então é realmente pensado para elas. Então, pronto, estão todas convidadas para estar conosco, todos nós estaremos lá. Nós vamos lá dia. estar a falar Exato. sobre a conexão do casal na parentalidade. E o que é que eu ia dizer? Perdi-me agora. Porque o que eu ia dizer, não há desculpas, porque até um espaço para as crianças ficarem existe. É mesmo. Não há desculpas de não têm com quem deixar os filhos. O horário também dá para sair dali e ir rápido dormir, por isso apareçam. Com certeza. Sim. Nós vamos também estar muito felizes por lá estar. Vai ser E muito obrigada por esta conversa Sim. tão boa e por disponibilizares o teu tempo e fazeres agradeço. diferente e vires para aqui com a família. Eu que Eu acho agradeço. que as diferenças que nós fazemos e os gestos de forma diferente que depois também nos levam a sítios diferentes. Sim. E então, olha, parabéns pelo teu projeto, pelo Mães do Algarve, que está a chegar a cada vez mais pessoas. Tem menos de um ano? Sim. Tem menos de um ano, já tem 300 pessoas e acredito que vai Fantástico. continuar a crescer Amém. mais e mais. Então, Obrigada. também és uma pessoa que inspira muito e outras mães e também é muito bom poder ter contato contigo aqui neste episódio. Obrigada, Márcia. Obrigada, Joe. Foi mesmo Obrigado. um prazer receber o convite vosso para falar, para poder levar, encorajar outras mães. Sempre lembrar que as mães, às vezes, elas olham para nós, que fazemos algum movimento, alguma coisa, e eles acham que somos diferentes ou que temos algo especial que eles não têm. E eu gosto sempre de dizer que todas nós temos algo de especial para partilhar. Eu estou sentada cá nessa cadeira, mas talvez pode ser uma outra mãe, uma outra mulher aqui. E é sobre isso, porque quando a gente entende que todas nós temos algo especial para partilhar, ninguém é mais importante do que ninguém. E eu agradeço por dar essa oportunidade para eu poder falar mais sobre Mães do Algarve e tudo que tem acontecido na vida de todas essas mulheres. Que a gente possa ter mais momentos assim, em outros lugares também, mais partilhas. E nos vemos no dia 25, que eu estou mesmo com expectativa, lá em cima. Vamos lá. Muito obrigada. Obrigado. Então. E nós aqui vemos no próximo episódio. Sim. Até lá! Tchau. Gratidão por estares desse lado, assistires e ouvires o podcast. Queremos que saibas que estamos disponíveis para te ajudar no que for necessário. Segue-nos nas redes sociais e partilha este episódio com quem mais gostas. Até ao próximo episódio. Até já!